Olá, boa tarde, doutora Cristiane Leal. Boa tarde a você que está aqui conosco, nos acompanhando em mais uma live do nosso programa Aprenda a Planejar. E Boa você? tarde. Desculpa, boa tarde. Desculpa! Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ô, doutora Cristiane, me perdoa. É Imagina. que já tem aqui um pessoal comigo, você que Ó, está nos assistindo, por favor, escreva no chat e interaja aí comigo, com a doutora Cristiane. E que bacana a tua presença aqui. Certamente porque o tema desta live despertou o seu interesse. A holding familiar vai acabar. Vai acabar? O que você já ouviu sobre isso? Fala aí, escreve no chat para gente, por favor. Tem muita gente preocupada com isso, não é mesmo, doutora Cristiane? sim. E muitas dúvidas, especialmente porque não conseguem entender, né, de maneira completa, né, o que é o sistema de holding familiar, como ele se adequa ao planejamento patrimonial da família e que é algo importante, que é a nossa missão, né, de levar as famílias brasileiras à educação patrimonial, mudar a forma como o brasileiro lida com o seu patrimônio. Perfeito. Então, olha só, o que nós temos visto, né? O Brasil está num momento bem especial. Acabou de acontecer a aprovação da reforma tributária. Uma etapa deste projeto, né, já foi aprovado. E aí, as pessoas inseguras, sem saber que rumo vai tomar, o que realmente destas alterações legislativas vão impactar a cada uma delas, né, tributariamente, o que vai refletir ali no patrimônio, na renda, nos produtos que consumimos e compramos a todo instante. Pois bem, e aí as pessoas, por vezes, sem um conhecimento profundo do assunto, acaba lançando aí suas opiniões, enfim. Mas, quando falamos especificamente desta solução, que é o planejamento patrimonial e sucessório através de um sistema de holding, fazemos isso, né, entregamos essa solução com base no que a lei nos autoriza. E entregando uma solução repleta de benefícios, de redução de tributos, de planejamento num todo que vai beneficiar ali os integrantes daquela família, e é sim uma solução fantástica. Só que as pessoas não sabem que esses permissivos na nossa lei existem já há muitos anos. Mas o assunto se popularizou de alguns poucos anos para cá. E também é fato que, em busca de melhores estratégias, foi necessário que alguns profissionais se debruçassem sobre os princípios da lei, para buscar ali a melhor solução, a maior economia. Esse grupo de profissionais estão juntos dentro de um time. E eu vou dar a oportunidade aqui para a doutora Cristiane falar deste time. É um Pode time, falar. é um time que eu tenho muito orgulho de fazer parte, eu e a doutora Kátia, um time que hoje conta com mais de 5 mil profissionais em todo o Brasil, gente. É ali uma rede que permite conexão com a realidade de todos os estados brasileiros. Eu não preciso, por exemplo, fazer holding familiar no Mato Grosso para saber como lá funciona. Né? Eu tenho colegas que trabalham lá e que trazem toda essa expertise. Então, a troca de conhecimento e de informação nesse grupo ela é muito grande. Nós temos colegas, gente, que são ou que já foram procuradores, que trabalham ou trabalharam em juntas comerciais, em órgãos fiscalizadores,
colegas que trabalharam em multinacionais e que trazem toda a sua expertise em direito empresarial e societário para compartilhar com esse grupo. E são todas essas pessoas que estão ali juntas, profissionais que pensam em conjunto, de maneira coletiva, o planejamento patrimonial. E isso é feito, gente, diariamente. Todos os dias nós nos reunimos e nós trazemos o debate daquilo que está sendo realizado na prática. A gente não trabalha com teoria, a gente não trabalha com teses, a gente trabalha com a realidade das famílias brasileiras e como a gente pode levar solução aos nossos clientes. Esse é o tipo de Brasil. Pessoas sérias, profissionais comprometidos e que trabalham com a maior diligência e ética para levar a solução para as famílias brasileiras. Olha só que bacana, doutora Cristiane, eu vou exibir aqui o comentário de uma querida cliente, a dona Terezinha Darós, dizendo: eu amo esse time. Obrigada, Terezinha. E olha só, quem é a Terezinha? Uma cliente no nosso escritório. E a todo momento, desde quando ela chegou, ela tomou conhecimento disso, que eu, assim como o pessoal aqui no meu escritório, faz parte do time Holding Brasil. E ela, em específico, é uma cliente que tem bens imóveis em outros estados, mora no estado, mas tem patrimônio em outro. E como é que é isso, né? E também com muita transparência, eu, assim como a doutora Cristiane Leal, ou qualquer outro profissional do time Holding Brasil, nós sempre dizemos, não existe uma receita de bolo para fazer uma holding. Não tem como. Cada família tem as suas particularidades e, por vezes, vai ter cenários ali de bens em estados distintos, como eu disse. E não é só isso. As regras, as leis, elas mudam a todo momento. E até, como que eu posso dizer, regras mesmo de processamento de um simples pedido de imunidade de um ITBI, tudo muda. E daí? Hoje é assim, amanhã já não é mais. Então, quando o cliente, ele decide contratar aquele profissional, ele não está contratando aquele único profissional. Tem uma força, né, por detrás deste advogado, que é a força destes mais de 5.000 profissionais hoje atuando. É claro que nem todos estão com a mão efetivamente na massa, né? Alguns realmente conseguiram se especializar e só fazem isso hoje, é o meu caso, é o caso da doutora Cristiane Leal também. Já não advogamos mais na advocacia tradicional, né, contando aí com o Tribunal de Justiça, não, né? Não. As famílias, elas têm esse direito de agir preventivamente para não ter que, no futuro, amargar um processo aí na justiça. Pois bem, então, é sobre isso, é sobre essa união de força, de interesse, de capacidade, de muito estudo de cada um, e essa troca, não é mesmo, doutora Cristiane? Essa troca entre os colegas. Então, isso... Eu costumo dizer, Kátia, desculpa até te interromper, eu costumo dizer que quem contrata um profissional do Team Holding Brasil, contrata 5.000. É isso? É isso mesmo, perfeito. Então, essa troca, né, de informações, ela é muito preciosa, porque nos mantém atualizados a todo momento. Também, né, mais cabeças pensantes ali, por vezes nós conseguimos traçar melhores estratégias. Então, isso tudo é fantástico. Eu fico muito feliz com a participação da Terezinha aqui. Ela foi uma pessoa que teve um cenário mais diferente, né? E tive mesmo que parar e né, pedir ali, né, socorro. Olha, peraí, vamos buscar aqui a melhor forma. Porque eu não quero que minha cliente pague 2 vezes ITBI. Porque para o fisco, fácil é assim. Não, vai recolher agora e vai recolher depois. Mas não, peraí, não é isso que está na lei.
Agora, quando pensamos numa advocacia tradicional, ai, paciência, cliente, você recolhe e depois eu vou discutir na justiça para eles devolverem o valor para você. Não, né? Não é isso que queremos. Nós queremos entregar uma solução 100% eficaz para as famílias. Kátia, se você me permite fazer um gancho na sua fala, né? Eu estava pensando aqui. Muitas pessoas, a internet, gente, ela é maravilhosa, mas ela é uma terra sem lei, por enquanto, né? Então, ela pode ser utilizada tanto para levar conhecimento, que é o que nós, o time Holding Brasil, buscamos fazer, como para gerar desinformação. E nesse contexto, muitas pessoas, em busca ali de likes, em busca de audiência, como a doutora Kátia falou, eu quero vender um curso de como fazer holding. Elas começam a fomentar o medo na sua audiência, né? Tudo ali sob o manto de uma suposta autoridade. Mas, gente, quem é que tem autoridade? Tem autoridade quem tem expertise. Tem autoridade quem tem prática, vivência, conhecimento. E aí a gente precisa entender que essa estratégia de lançar mão de riscos, né? Olha, você está colocando em risco o patrimônio da sua família quando você faz uma holding, assim ou assado, né? Vamos lá, dizer que há um risco em tese. Bom, quando você contrata um advogado para defender a sua causa, ele sempre vai ter o bom senso de dizer para você assim, que a causa ela não está ganha, mas que você tem grandes chances, né, de ter uma decisão ali a seu favor. Por que o advogado faz isso? Por que ele não vira e fala, não, tá aqui na lei, ó, é seu direito, você vai ganhar essa causa? Por que mesmo com a lei ao seu lado, mesmo com jurisprudências favoráveis, nós sabemos, gente, que ao ingressar no Poder Judiciário, tudo pode acontecer. E por esse motivo, eu pergunto a você, você vai deixar de correr atrás do seu direito? Porque pode acontecer de você ter uma decisão que não é favorável? Então, dizer que há risco na constituição de uma holding passa por esse raciocínio. O que é preciso saber? Né? É se os fundamentos utilizados na constituição do sistema são lícitos, estão corretos e são defensáveis. E isso, gente, só um profissional qualificado consegue te entregar. Verdade. Agora, olha só, doutora Cristiane, você está falando de uma contratação para um serviço tradicional de advocacia, onde teremos um julgador imparcial, que é o juiz, certo? E mesmo assim, quantas vezes aquela pessoa, né, vai ter uma decisão contrária? Por quê? Né, não sabemos da cabeça do juiz o que vai sair. E ainda bem que nós temos aí a chance de recorrer. Mas olha só, decisão desfavorável de uma figura imparcial. Já quando nós trabalhamos com holding, eu sempre digo, existem duas pontas. Em uma, nós temos o contribuinte, que quer economizar a qualquer custo dentro do que a lei permite, aqui no meu escritório, e tenho certeza que da doutora Cristiane também. Mas na outra ponta, nós temos o fisco, que quer tributar a qualquer custo, ainda que ele tenha que passar por cima da lei. E isso é o que nós estamos vendo com estas cobranças indevidas de ITBI, por exemplo. Então, o que acontece? Jamais nós vamos deixar de entregar solução para as famílias brasileiras, porque há o risco do fisco querer cobrar isso ou aquilo. Ele está exercendo o papel dele. Tudo o que eles querem é aumentar as receitas para os cofres públicos. Mas os nossos clientes têm sim o direito de reduzir a carga tributária sobre o patrimônio deles. Então, nós não vamos nos intimidar, não vamos, nossa, mas eu tenho medo, e ali na frente.
E aí eu tomo a liberdade aqui, Terezinha, novamente, para expor o seu comentário. Olha que bacana, gratidão, viu, Terezinha? Olha, eu que agradeço. Estava toda enrolada e apreensiva, o que é comum, né? E as soluções sempre tiveram total transparência. Então é isso, né? Eu, particularmente, não gosto de nenhum profissional que prometa mundos e fundos. Ai, não, porque aqui a gente vai ganhar, porque é certeza. Não, tudo que vamos depender de outro, não é mesmo? De um outro, quer do juiz, quer da validação ali do fisco, de uma repartição pública. Então, é assim, o serviço do advogado, ele é um serviço de meio. Então, eu me comprometo em empregar todos os meios e esforços para alcançarmos os melhores resultados para você. Mas olha aqui, né? E a Terezinha, né, minha testemunha disso. Cada etapa, vamos sentar. Olha, né, vamos construir aqui juntas o raciocínio, entenda o passo que eu estou pretendendo dar. Há esses riscos? Ah, mas o que que a lei diz é isso, é seu direito. Me autoriza? Posso brigar por isso, por você? Então, tem que ser isso, dessa forma, com transparência e sem se intimidar. Agora, de verdade, é muita covardia do profissional falar assim, não, né, eu não vou expor o meu cliente a este risco, eu tenho medo, e aí tão somente entregar uma guia de um imposto bem alto para o cliente pagar. É muita covardia, né? Você não querer se encher de coragem para pleitear algo em favor daquela família, porque você está com medo. Mas que medo, né? Peraí, o fisco quer cobrar e eu quero aqui dizer que temos o direito de economizar. Tem um outro comentário, olha só. Mas logo entraremos em contato. Floraci, muito bem, a dona Floraci, uma querida. Estamos aguardando, dona Floraci, quando for o melhor momento para a senhora. Espero que a senhora já esteja recuperada, né? Ela tinha tido ali um pequeno acidente. E espero que a senhora esteja bem mesmo, de verdade, tá? Podendo entrar em contato comigo. E uma Já, coisa inclusive, tive a oportunidade de conversar também com o filho da dona Floraci. Então, olha que bacana, quantas pessoas hoje já têm essa consciência, né? E já se aproximou de alguma forma deste assunto, desta solução. Então, é isso. Pode falar, doutora Cristiane. Aí pegando um gancho aí que você acabou de... Eu ia falar outra coisa, mas você falou, né? Quantas pessoas, né, já com informação. Eu fico muito feliz, porque nós temos essa missão, né? A missão do Time Holding Brasil, e, portanto, a minha missão, a missão da doutora Kátia, é mudar a forma como as famílias brasileiras lidam com o seu patrimônio. E isso é educação patrimonial. Então, por esse motivo, gente, nós buscamos uma forma simples de ensinar sobre holding familiar, né? Nós tornamos simples o que é altamente sofisticado, né? Nós tornamos simples o que é altamente sofisticado. E não é fácil fazer isso, né? Você deixar de lado ali uma linguagem extremamente técnica para poder comunicar para as pessoas algo que vai mudar a vida delas, é difícil. E quando a gente vê que vocês estão aqui e estão, né, já compreendendo e buscando mais informações, isso para a gente é muito bom, porque mostra que a nossa voz está chegando às pessoas para as quais ela foi enviada, né? Então, isso é muito bom. Sim. E assim, é uma informação muito importante. Atendendo um outro cliente nosso, ele falou, puxa, mas e agora, né, essa reforma tributária? Quando analisamos ali no aspecto da economia do ITCMD, corra, faça o quanto antes o seu planejamento patrimonial, ainda há tempo de você contar com a alíquota fixa aqui no meu estado, tá? De São Paulo, de 4%. Porque com a reforma tributária, agora, então, cada estado vai fazer a alteração em sua legislação, e São Paulo certamente fará, elevando essa alíquota para 8%. Então, ok. E sempre ainda
fazer esse planejamento sucessório, doando cotas de uma empresa, sempre, sempre vai ser imensamente mais barato do que depois acontecer a transmissão do seu patrimônio no inventário. Agora, na outra vertente ali, esse cliente que eu iniciei aqui o comentário falando sobre a preocupação dele, ele tem imóveis, né, um número expressivo de imóveis até destinados para locação. E aí, puxa vida, mas então, se eu receber toda essa renda de aluguel dentro da minha holding, ele ouviu falar que com a reforma tributária passará a tributar os dividendos das empresas. Aí ele colocou, né, deu um passo atrás e falou, puxa, então acho que não será bom levar os meus bens para dentro da holding. Será? Acredite, será imensamente mais benéfico, porque a tributação vai sim ficar muito ruim nesse quesito renda, né? Tributação sobre a renda, na pessoa física. Então, essa é a outra etapa da reforma tributária, que ainda não foi formalizada ali, mas tem prazo para eles estabelecerem como ficarão estas regras de tributação sobre a renda, sobre os lucros e dividendos, enfim. Mas sempre na pessoa jurídica, isso vai ser mais benéfico. Economicamente, depois fora todos os outros benefícios aí que a família alcança. Então, é o seu direito, o holding não vai acabar. E a doutora Cristiane Leal fez um comentário, né, acerca disso, que hoje mais famílias estão tendo acesso a esta informação. Horas, aí então agora que o assunto foi difundido, temos ouvido esses burburins de riscos, né? Mas como assim? Essa solução já era empregada a favor dos mais abastados, das famílias ricas, dos bilionários. Ué, e aí o risco não existia? Não é curioso isso? Né? Então, assim, nós temos o direito, vamos fazer uso dele, não é mesmo? E isso que a doutora Cristiane Leal comentou, a internet é terra sem lei, é fato, né? Fala o que querem, né? Uma hora vai... E por isso é importante buscar conhecimento com quem realmente tem conhecimento, né? E uma forma, gente, de vocês alcançarem, né, esse conhecimento é nos seguindo nas redes sociais. Vocês estão aqui acompanhando, sabem que a gente tem esse compromisso de passar essas informações com a maior transparência e clareza para vocês. Mas também, esse mês, do dia 27 a 29 de fevereiro, eu e a doutora Kátia faremos o nosso seminário de planejamento patrimonial da família. Então, se inscreva, participe. É um momento que a gente pensa na forma de entregar maior conteúdo, né, maior quantidade de conteúdo, com profundidade, e que vocês tenham a oportunidade de estar tirando ali as dúvidas de vocês conosco, né? Então, não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição, participe, compartilhe com outras pessoas, com outras famílias, vamos fazer aí uma corrente do bem, para que todos realmente se informem a respeito e comecem a pensar em educação patrimonial, comecem a pensar em como organizar o seu patrimônio para as futuras gerações, né? Isso é muito importante. A gente tem que parar de pensar que o que a gente constrói é para deixar de herança para filhos da gente. Não, a gente não tem que deixar herdeiros, nós precisamos deixar sucessores. Nós precisamos deixar seres humanos capazes de pegar aquilo que nós construímos e transformar em algo maior, para que a próxima geração aumente e a próxima também. Então, você cria uma consciência e uma educação patrimonial que vai muito além de deixar um patrimônio para o seu filho, né? Você está deixando para ele um exemplo. E o exemplo começa fazendo o planejamento patrimonial da sua família. Mano, eu queria até compartilhar, né, falando aqui, eu lembrei. Eu tenho uma família tão bacana, Kátia, que eu estou fazendo a holding deles,
E eu achei muito bonitinho, porque nas nossas reuniões, eles têm um filho, o filho deles tem 18 anos, e ele participa com tanta seriedade, querendo entender, tirando as suas dúvidas. Aquilo é tão bonito, porque a gente olha e percebe que ele pegou ali o sentido da coisa. E que a ideia dele é fazer com que toda aquela estrutura de planejamento patrimonial que os pais estão construindo para ele seja realmente algo geracional. Então a gente olha e se sente tanto orgulho e fala, poxa, nós estamos mudando a forma como as famílias brasileiras constroem o seu patrimônio. Isso é muito bonito. Que bacana. E olha só, né? Esses pais vão deixar muito mais que só o patrimônio para esse filho, não é mesmo? Porque foi a atitude dos pais em fazer diferente. Ah, é novo? É novo para muitas pessoas. A maior parte dos clientes nunca foram empresários. E agora, pensar em institucionalizar o patrimônio, simples na mente da pessoa não é. Mas isso também cabe a nós, não é mesmo, doutora Cristiane, trazer essa solução, como você disse, de uma forma simplificada, né? De mais fácil compreensão. E aí, então, essas famílias vão se encorajar, sim, a dar este passo. E é maravilhoso, né? Saber que esse filho será beneficiado e essa mesma estrutura ela vai poder passar de geração para geração. Amanhã depois está beneficiando netos, bisnetos e por aí vai, né? Muito bacana tudo isso. Nossa, é muito satisfatório, né? Mais de 20 anos de advocacia, hoje eu digo, eu sou muito realizada com o que eu faço, porque estou trabalhando com o meu cliente que está vivo, ele está enxergando o tamanho do benefício dele, um benefício que não é só para ele, é para aqueles a quem ele mais ama. Então, tudo isso é muito fantástico, muito diferente de fazer um inventário. Por mais bem remunerado que o advogado seja num processo de inventário, não gera essa realização, não é mesmo? Não. Porque antes de ter um profissional, existe um humano, uma humana, né? Então, isso tudo faz muito sentido para mim e eu sei que para você também, né, Cris? E assim, eu sou do meio acadêmico, eu sei como funcionam, né, os debates, né, a formação das teses jurídicas, né, a pesquisa, e eu digo para vocês que quando nós optamos por falar de uma maneira mais simples e mais clara sobre o que é feito em termos de planejamento patrimonial da família, ao fazer isso, nós nos descolamos no meio acadêmico. Nós deixamos de falar a linguagem deles, né? E passamos a falar uma linguagem que alcança quem nós queremos alcançar, né? Então, mas não se iludam, tá? É uma linguagem simples, mas que não é feita para esconder absolutamente nada, é feita para fazer com que vocês compreendam aquilo que nós estamos falando. Como a Terezinha falou aqui, né? Sempre trazendo soluções com toda a transparência, né? Então, esse caminho, né, ele é trilhado junto com o cliente. Exatamente. Entendendo a necessidade particular daquela família, como ele gostaria que ficasse. Então, isso tudo, gente, assim, não tem preço. Agora, né, na terra sem lei, que é a internet, tem advogados falando de tudo, né, o que querem, muito presos ali a formalismos e a esses medos todos com relação ao que o fisco pode ou não pode fazer, ao que o legislador pode ou não pode alterar na lei, tudo bem, mas enquanto não alterou, nós temos o direito de trabalhar com isso. E aí, o que é muito ruim é que esses conteúdos, por vezes, né, distribuídos, caem no ouvido da pessoa e a pessoa se intimida, né? Não, eu nem quero ouvir falar desse assunto. Né? Isso aí vai ser dor de cabeça para mim. Mas como assim?
né? Hoje temos um cliente aqui que no passado o contador dele falou para ele, né? Não faça holding, isso aí é a pior coisa que você pode fazer, isso vai te dar uma dor de cabeça. Aí eu falei, mas como? Por que ele falou isso? Que dó, né? Na verdade, talvez ele é que não quer ter trabalho, porque vai dar trabalho para o contador, mas o profissional é quem vai cuidar daquilo, né? E trabalho não é dor de cabeça, né? Ou às vezes, Kátia, nem consegue alcançar realmente o nível de expertise que o sistema exige do profissional para a sua criação. Porque, Então, gente, trabalhar com o sistema de holding familiar é você trabalhar, é você saber e dominar, né, todas as matérias referentes a direito tributário, societário, empresarial, sucessório. Precisamos muito da contabilidade afinada com a advocacia, porque a holding ela é construída a quatro mãos. Então, não é realmente qualquer profissional que vai dar conta de constituir o sistema de holding para a sua família. E por isso você tem que ter esse cuidado, esse zelo de procurar pessoas capacitadas para fazer. exatamente. Então, percebe que não faz sentido, né, um comentário desses que vai imprimir ali um medo, uma insegurança na pessoa, e aquela família vai dizer não para uma solução fantástica. Quando, na verdade, complexo tá tudo bem, mas se o profissional ele domina aquele assunto, ele faz com alegria, com satisfação. Então, de igual modo, se me entregarem na minha mão um projeto de engenharia e falar para eu desenvolver, meu Deus, eu vou morrer de medo daquilo e eu sei da minha total incapacidade para fazê-lo. Então, eu não quero. Né? De igual modo, entregar um sistema de holding para um engenheiro fazer, para ele, né? Não quer também. Então, mas cada um na sua casinha, dominando, com muita coragem, com muito amor, muita paixão, né? Pela área que atua. Vamos estudar aquilo, buscar a melhor solução, estar atualizados a todo instante, isso é imprescindível. Agora, é o cliente? É ele que vai ter que entender todas as leis permissivas para a solução? Não. É ele que vai ter que entender de contabilidade ou técnicas contábeis aplicáveis à empresa? Não. De igual modo, nós não precisamos estudar engenharia quando quisermos edificar nossas casas. Então, o que basta para o cliente é chegar até o profissional que domina aquele assunto. Aí descansa, né? Entrega o trabalho, confie, monitore, né? Esteja ali supervisionando a todo momento. E aí, então, aqui mais uma vez, grata, né, pelo comentário da Terezinha, que bacana ela poder estar aqui com a gente hoje. A dona Floraci, que já teve contato conosco, ainda não é nossa cliente, né, mas se Deus quiser, logo ela vai estar recuperada e dando este passo importante. Mas não importa se comigo ou com a doutora Cristiane Leal, busque quem entenda. E hoje nós fizemos referência aqui a um time, né, de profissionais, são profissionais que fazem parte do time Holding Brasil. Então, nestes profissionais, acreditem, todos estão lá, estudando, né, trocando informações de cenários atuais, né, nós comemoramos juntos as vitórias, mas também compartilhamos aí todas as pedras que estão surgindo no nosso caminho perante junta comercial, perante prefeitura, e é ótimo que os problemas venham, porque é ali que nós conseguimos construir as soluções, não é mesmo? Então, olha, a doutora Cristiane comentou sobre o seminário, tá? Na semana do dia 26, na verdade, será na terça, quarta e quinta, 27, 28 e 29 de fevereiro, teremos os seminários. E aí, estejam acompanhando ali as redes sociais, a partir da semana que vem, já teremos disponibilizado o link para fazer a inscrição. Este evento, ele é gratuito, online, você pode assistir da sua casa, onde você estiver, tá bem? Então, você faça isso, né? Só vai acompanhando as redes sociais para estar conosco no seminário.
Qual é o nosso intuito? Entregar informação. Porque informação tem o poder de transformar as pessoas, né? De transformar ali a família. Ah, pois bem, só complementando uma coisa, tá, Cris, e a todos vocês que estão aqui conosco. Quando eu disse, então o profissional, ele quer imprimir esse medo nas pessoas, talvez tão somente porque ele não domina a técnica. E aí ele expõe aquele cliente a viver o cenário horroroso que é a sucessão padrão tradicional que acontece, somente consegue fazer, né, acontecer através de um inventário. Então, aquilo sim vai ser trabalhoso, muito caro, sempre, né, com margens para muitas brigas e conflitos. Ainda que não sejam brigas pela partilha dos bens, mas brigas pela partilha das despesas, que são muito altas, essa é muito frequente. Então, você não precisa viver isso porque aquele profissional não é qualificado. Busque um profissional qualificado e aí descansa. Aí agora, olha só, né, um outro comentário aqui da Terezinha, né? Antes de conhecer a sua equipe, eu havia passado, olha isso, é verdade. Agora, você falando, eu me lembrei, Terezinha, por 2 escritórios antes, que me deram a resposta que o holding era a pior solução. Me aconselharam a fazer um inventário. Olha que absurdo, né? Kátia, então, eu acho interessante. Pagar, né? Eu acho interessante porque, assim, como você falou no início, né? É interessante porque o sistema de holding, ele existe aqui no Brasil, tá? Desde 1976, com a lei das SAs. Mas fora, né, é centenário, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, existe há centenas de anos. Aí, enquanto era uma solução para as famílias abastadas, né, para os bilionários, estava tudo bem. Agora que essa solução está chegando para as pessoas comuns, como eu, como você, né, não pode, né, não é certo, ou oferece muito risco, ou é um problema, não faça, resolva com um inventário. Gente, é uma crueldade, sabe? Falar para uma família que é melhor fazer um inventário. Quem passou por inventário sabe a dor e o prejuízo que é. E por quanto tempo isso se arrasta ao longo dos anos, né? A família tendo que resolver aquilo. Mesmo que não haja briga, tá? Mesmo que seja um inventário extrajudicial, muitas vezes acontece das famílias não terem um problema ali de discussão sobre divisão de partilha, né, de herança, tá tudo bem, eles vão lá, vão no cartório extrajudicial, fazem tudo direitinho, só que, de repente, a herança que foi lhes passada são imóveis. E aí a família não consegue vender esses imóveis e a coisa vai se arrastando e passa-se 2, 3, 4 anos, a família precisando de dinheiro, os filhos precisando, né, se organizar e tá lá com o patrimônio parado, porque não consegue resolver essas situações, né? Então, são questões que precisam ser pensadas. Exatamente. E olha só, né? Às vezes, lá no evento, as pessoas perguntam: ah, mas por que vocês não começam falando sobre holding? Não podemos. Nós não podemos falar da solução enquanto a maioria das pessoas ainda não tem a consciência do problema. Então, não adianta chegar para a pessoa e falar assim: olha, você sabia, você tem patrimônio, você tem filhos, você sabia que você tem uma solução fantástica. Então, né, você vai constituir uma empresa, levar seus bens para lá. Aí a pessoa vai falar: para que eu preciso disso? Ela não vai entender. Agora, quando nós conseguimos fazer essa construção de raciocínio, né, colocar a pessoa para pensar, sabemos, né, que a finitude da nossa vida é fato, né, ela vai acontecer, um dia vamos partir. Então, se você se encaixa nessa regra, tenho bens, eu tenho filhos, eu entendo, ainda que eu não tenha vivido essa experiência, nunca tenha precisado fazer inventário de nenhum familiar, mas eu entendo que isso é sim um problemão, né? E a gente coloca ali a pessoa para fazer uma conta simples. Qual é o valor aproximado aí dos seus bens? Precisa contar, né? Pensa na sua mente.
Faz uma continha rápida aí, 20% disso. Agora não dá mais nem para falar de 20, né, Cris? Porque agora com a alíquota do IPCMD para 8%, então, uma conta muito mais rápida, 8% de ITCMD, 10% de honorários, porque a tabela da OAB aqui em São Paulo fala que honorários é de 8 a 10, então, dependendo da complexidade, o advogado ele vai ficar nos 10%. Já deu 18%. Aí depois você tem que pagar custas, aí você vai pagar cartórios de registro de imóveis para tirar todos os bens do seu nome para passar para o nome dos herdeiros. Enfim, mais um monte de taxas. Então, deu muito mais que isso. Mas continua fazendo a continha fácil aí de 20%, né? Para quem não é bom de matemática como eu, 20% fica fácil calcular. Aí, pois bem, pensa, é muito dinheiro. Então, a pessoa ela precisa ter este contato para saber do tamanho do prejuízo. E quem ganha com isso? Muita gente ganha, menos a sua família. Os cartórios ganham, os advogados ganham, o governo ganha, né? Acabou de levar essa alíquota do ITCMD, sem falar dos projetos que estão tramitando para alterar esse teto máximo de 8%. Tem vários projetos, né? Um falando para aumentar para 16 e o outro falando para majorar para 20. Só o imposto. Então, gente, é urgente o que a gente está falando. Tá aqui, olha, a Terezinha, a dona Floraci, que já participaram de eventos comigo, elas me ouviram lá atrás. A Terezinha é uma cliente nossa antiga que me ouviu falar, gente, vai ser votada a reforma tributária. Fiquem atentos, deem um passo, né? Busquem a solução. As pessoas não acreditam. Acham que a gente está fazendo só publicidade aqui para vender serviço. Não é. Não é. Antes de ter um profissional, existe uma pessoa humana, né? Eu quero sim contribuir com o mundo de alguma forma. Pois bem, aí quem deu ouvidos se beneficiou. Quem não deu, a reforma está aí, né? Agora já foi aprovada. Ô, Cris, deixa eu só tranquilizar a Rosemary aqui. Eu vi o recado dela aqui, tadinha. Ah, pois bem, olha só, né? Vi a chamada da live, fiquei apreensiva. Vai acabar a hold? Pode falar para ela, Cris, tranquiliza. Fica tranquila, Rosemary. É Mari ou Rosemary? Não, Rosemary. Ah, pensei que você conhecia. Não. Fica tranquila, minha querida. Não vai, tá? O que a gente estava falando aqui é justamente como a internet ela pode ser um meio de desinformação, de levar informações falsas, meias verdades, o que eu acho que é pior do que uma mentira, porque uma meia verdade você calça ali a confiança da pessoa naquela parte da verdade e conta a mentira que você quer, né? Então é muito ruim isso. Mas fique tranquila, viu? O que nós estamos aqui falando para vocês é que vocês precisam ter o cuidado de seguir e se informar com pessoas que realmente são capacitadas para trabalhar com holding familiar. E essas pessoas são as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo holding. Gente, a grande maioria das holdings feitas no Brasil foram feitas pelos profissionais do time Holding Brasil. Somos nós que temos a expertise, nós que sabemos exatamente onde é que precisa se tomar cuidado, qual caminho seguir e que buscamos as soluções constantemente para as famílias brasileiras. Então, fiquem tranquilos, porque se vocês estiverem nas mãos de profissionais qualificados, vocês não precisam se preocupar. E não vai, imagina. Quando pensamos nesse cenário, né, de pessoa jurídica e de pessoa física, a pessoa jurídica, ela gira a economia do país. A doutora Cristiane comentou isso, comenta sempre. Então, não adianta, né, achar que na pessoa física vai ficar suave. Não vai. A hora que votarem a próxima etapa aí da reforma com relação à tributação de rendimentos, para a pessoa física vai ficar bem ruim. Vai mudar na PJ? Vai, certamente vai, mas ainda vai ser imensamente melhor. Sempre vai ser mais favorável, sempre haverá isenções, sempre haverá estratégias para que a economia do país não pare, gente.
E a Pois é. economia do país, ela depende da pessoa jurídica, muito mais do que da pessoa física, entende? Exatamente. E Então, a gente lembrar, né, Cris, que o olhar do governo teria, né, que ser para o cidadão, né? Mas não é, é sobre eles. Então, quando ele mantém mais benéfico para a pessoa jurídica, de novo, não é porque ele quer beneficiar o empresário, é sobre ele, porque precisa manter essa roda girando, a da economia. Então, acreditem, né? Não vai acabar as holdings. Vamos seguir aí entregando essa solução para o maior número de famílias que se encorajarem a dar esse passo. A Rosemary escreveu, né? Que bom, um alívio. Ela esteve conversando com o esposo, eles querem lançar mão desta solução, porque, infelizmente, né, Rosemary, acabaram de viver aí a experiência ruim do inventário lá com familiares do esposo. Então, a nossa necessidade de difundir essa informação, gente, ela é muito grande. E a gente conta com vocês, porque só eu e a doutora Cristiane aqui, a gente está fazendo trabalho de formiguinha. Mas contamos com vocês. Compartilhem vídeo, né? O canal, olha, se inscrevam, estejam acompanhando os conteúdos aí, porque são advogadas que estão com a mão na massa, fazem isso todos os dias. Para quê? Para que dê tempo, para que mais pessoas façam os seus planejamentos, constituam as suas holdings, antes que eventos aconteçam. Né? Não só eventos fortes, mas como mudanças na legislação. posso complementar? Por favor. Uma coisa importante da gente entender, porque a gente sempre tem a ideia de pensar assim, ah, mas é porque é aqui no Brasil que as coisas acontecem assim. Olha, vamos pensar aqui, tá? Primeiro, se a gente olhar para a alíquota do ITCD, que é o Imposto sobre Herança, é uma alíquota que é uma das mais baixas no mundo, tá? A gente acha alta, eu acho mesmo, 8%. Mas ainda assim é uma das mais baixas no mundo. Inclusive, se você olhar aqui ao redor na América do Sul, você vai ver que tem países com alíquotas muito maiores que a nossa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque essa tendência, né, que nós vimos se refletir na reforma tributária, que tendência é essa? Reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre o patrimônio. Essa ideia, gente, ela não foi criada aqui no Brasil, não, tá? Ela é uma tendência que ela é mundial e ela é estimulada, inclusive, pelos órgãos internacionais. Ela já é colocado como sendo uma política de desenvolvimento dos países, reduzir a tributação no consumo e aumentar a tributação no patrimônio. A primeira etapa disso foi feita na reforma tributária aprovada agora no final do ano. Essa reforma, ela traz uma mudança muito grande na forma como vai se tributar no país. E por isso mesmo que não vai ser uma coisa que hoje vai estar certo que mudou e aí se acabou. É um processo, né, que vai se desenhar ao longo do tempo. Mas existem aí algumas outras questões que não dependem mais da reforma tributária. Por exemplo, o aumento da alíquota do ITCD. Essa decisão de se transformar essa alíquota de 8% para 16%, para 20%, para 40%, para 50%, ela é feita no Senado Federal. São os senadores que decidem isso e ponto final. E quando a gente tem contato com os políticos que estão, né, vinculados ao Senado Federal, a fala está pacificado, haverá aumento da alíquota do ITCD. Ah, porque eles querem? Não, por conta dessa política que tem sido alimentada e trabalhada mundialmente. Então, gente, a Rosemary falou que quer fazer futuramente. Não deixe para amanhã, não procrastine, tá? Faça a sua holding familiar o mais rápido possível. Sempre vai ser mais vantajoso você optar pelo planejamento patrimonial. Mas se você pode fazer isso no momento em que a carga tributária é favorável a você, por que você vai esperar aumentar? Verdade. Agora, olha só, Cris, vamos tranquilizar aqui o Jurandir. Eu vou exibir sua
seu comentário, tá, Jurandir? Olha só, o conhecido de um amigo disse que fez a holding e se arrependeu pelo custo que houve. Ele falou que ficou mais caro que o inventário. Pode isso? Bom, Jurandir, pode ser que tenha ficado? Pode ser, porque o advogado, né, ele cobra o quanto ele quer, né? Agora, sim, inúmeros são os benefícios. Hoje desenvolvemos estratégias jurídicas, né, que possibilitam você montar esta estrutura, institucionalizando seus bens, levando para dentro desta empresa holding e fazendo a sucessão, doando cotas desta empresa para os seus filhos, com um custo, por vezes, de 10% a 20% do que custaria um inventário. Agora, se no dele ficou mais caro, aí também a gente tem que entender o seguinte: essa tão grande economia, vamos falar aí por vezes, né, uma média aqui do meu escritório, tá? As famílias costumam alcançar economia de 70% a 90%. Isso está muito atrelado ao tamanho do patrimônio. Então, Jurandir, vê se você consegue, né, compreender, se eu consigo te explicar de uma forma mais simples. Já aconteceu também de famílias com patrimônio pequenino, tá? Por vezes até com um único imóvel, e que eles falaram, não, eu quero. A gente acabou de entregar um sistema aqui para uma cliente com um único imóvel, uma única filha, mas ela enxergou os outros benefícios ali. Ela não queria que o genro tivesse participação nunca naquele patrimônio, né? E no inventário, de algum modo, talvez viesse a ter. E na holding, não, ela consegue estabelecer regramentos para isso, conseguimos estabelecer. Então, neste cenário com um patrimônio pequenininho, por vezes, não vai alcançar uma economia tão expressiva, sempre acaba economizando, tá? Ficando um pouquinho mais barato, mas às vezes até quase empatando com as despesas do inventário. Tudo bem. Só que ela enxergou também um outro benefício, que era ficar livre dos riscos de aumento na alíquota do imposto. Então, hoje, para essa cliente em específico, que eu estou me lembrando dela, o custo ele quase estaria empatando com o inventário, mas se ela não tomasse esta decisão, não implementasse a holding dela, com o aumento da alíquota, pronto, ela já não conseguiria mais, né? A filha não conseguiria ter acesso àquele imóvel com aquele custo, já ia ficar imensamente mais caro. Daí tem o benefício da proteção patrimonial também, né? Então, penso eu que deixar isto pronto e acabado, resolvido hoje, a lei pode mudar? Pode, não se alcança mais, tá bom? E aqui a Terezinha comentando, né? Pode isso, né? Respondendo a pergunta do Jandir, pode, né? Dependendo do conhecimento e comprometimento dos profissionais. Nossa, Terezinha, muito obrigada pelo comentário. Por quê? Quando você fala dependendo do conhecimento, puxa, isso foi fantástico. O que acontece, Jurandir? A gente não está falando também, né? Olha só, né? Eu comecei falando uma fala mais limitada, pensando que o advogado cobrou caro. Mas talvez não. Talvez ele não tenha cobrado caro, mas ele não tem uma expertise ali para buscar e conseguir a maior economia tributária. Então, a gente está falando de estratégias para livrar a família de pagar ITBI na hora de levar os imóveis para dentro da holding, estratégias para reduzir o ITCMD na hora de doar as cotas. Então, é sobre isso, né? Tem que lidar com um profissional que entende o que está fazendo. Só ele vai estar atualizado dos cenários para beneficiar a família num primeiro momento com economia, né? E também, claro, entregando os outros benefícios. Cris, contribui um pouquinho também para tranquilizar o senhor Jurandir. Seu Jurandir, eu acho que, assim, foi impecável a fala da Kátia, o comentário da Terezinha também. Terezinha, nós vamos fazer uma live com você, viu?
Isso! Está convidada para conversar com a gente, contar sua experiência, né, Kátia? Amei essa ideia. A Terezinha, ela é uma empresária, né, com muita vivência. Não, uma querida, assim, sou fã da Terezinha, né? Então, eu gostei muito dessa ideia, vou intimá-la. Nossa, convidadíssima, bora conversar com a Terezinha, né? E assim, Jurandir, qual que é a melhor forma de você entender como isso vai se aplicar a você, né? É você fazendo a sua sessão de viabilidade, você dando o primeiro passo para a constituição do planejamento patrimonial da sua família, né? A gente, às vezes, se apega muito ao que o outro falou, ao que o outro vivenciou, mas podem ser realidades tão diferentes, né? Então, dá o primeiro passo, faz a sua sessão de viabilidade, comece a entender na realidade da sua família como ficariam esses custos. Eu te garanto que você não vai se arrepender, viu? A Terezinha. Ela aceitou. Bom, Terezinha fechou, hein? Ai, Nossa convidada. tá bem, vamos só ajustar essa data. Cris, olha, é muito gostoso, né? É com muita satisfação mesmo que a gente está aqui. Gratidão a participação de todos vocês. Quero deixar aqui um pedido também muito importante e que vai nos ajudar muito. Escreva nos comentários sobre o que vocês gostariam que nós falássemos. E aí a gente traz, né, o assunto para a live aí da próxima semana, não é mesmo, Cris? Sim. Então, Tem uma isso perguntinha da Shirley aí, né? Oi, Shirley. Olha só, né? Mas tem as despesas recorrentes com o contador também após fazer a holding, certo? Certo, Shirley, tem. E isso, por vezes, preocupa muito as famílias, porque enquanto o teu patrimônio ele está na pessoa física, você não precisa de contador para nada, né? Só ali para a sua declaração pessoa física de ajuste anual, declaração de imposto de renda. Quando o seu patrimônio for para dentro da empresa, sim, vai depender de um serviço de contador. Mas é uma contabilidade de baixa complexidade. É claro que tem cenários diferentes, tá bom? Nós estamos aqui nessa live contando com a participação de uma cliente do nosso escritório, que já tem ali a holding dela, tem a empresa patrimonial constituída os bens lá dentro, que tem uma certa complexidade. Porque os bens são destinados para locação, é outro cenário. Mas quando pensamos em fazer esta institucionalização para ficar livre do processo de inventário, ali é uma empresa que não vai fazer nada. Então, não tem que ficar fazendo a questão de apuração de faturamento, não tem colaboradores registrados naquela empresa, não tem nada disso. O que o contador precisa é fazer envio de declarações, é cumprimento de obrigações acessórias, é isso, tá? Então, o custo desta contabilidade, ele é bem pequenininho, tá? É coisa de um salário mínimo por ano. Então, R$100 por mês, né? Nada que preocupe. E aí também depende do modelo ali de holding escolhido pela família, mas não se preocupe com esse custo que será novo para aquela família. Por quê? Eu sempre faço uma continha aqui com o cliente, comparando a economia que ele vai ter do processo, com relação ao processo de inventário, e eu divido por aquele custo de contabilidade. Então, certamente, aquela economia vai pagar contador aí por décadas. Então, não faz sentido, né, me preocupar com essa despesinha nova de contador, para no futuro os filhos acabar, muitas das vezes, tá, gente, deixando aquele patrimônio cair na irregularidade documental, porque aquele custo, sim, é o muito caro e que eles não vão suportar. E aí, por vezes, não fazem o inventário. E aquilo vira uma bola de neve, né? E aí já quer vender o imóvel, mas não pode porque não foi inventariado, e por aí vai, né? Se vai ficar gravado, Dejair, vai sim, tá? Vai estar disponível aqui no canal essa live, tá bom? Imagina, Jurandir, nós que agradecemos.
E, por mim, eu prosseguiria aqui. Mas eu sei que a doutora Cristiane tem um compromisso, não é, Cris? Tem uma cliente para atender agorinha. Desculpa, então a gente se excedeu até. Até, pessoal, geralmente nossa live acontece sempre à tarde, às quintas-feiras, e hoje por conta do compromisso da doutora Cristiane. Mas também nós queríamos fazer essa experiência no horário do meio-dia, e eu gostei bastante, que tem bastante gente aqui. Quem sabe a gente começa a fazer ao meio-dia, tá? Cris, o pessoal está colocando ainda algumas dúvidas aqui. Se você quiser ir para o seu compromisso, se despedir do pessoal, eu sano as dúvidas deles e depois eu encerro. Eu acho que dá tempo, vamos lá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Marta, e assim, então você me ajuda. Ó, tenho 2 imóveis, penso em vender um, vender eu mesma e dividir para os filhos. Quanta briga, acho que dessa forma evitarei desastre maior na família. Pois é, Marta, às vezes, se com você aqui, se você já vislumbra essa possibilidade de ter conflitos, né, é ruim. Agora você percebe, vai vender um, mas e daí o outro? Né? Se vai ficar um outro bem, vai ter um inventário do mesmo jeito. Esse tipo de doação, Marta, ela traz assim vários inconvenientes e poréns que precisam ser pensados, tá? Primeira coisa, quando você vende um bem, ou você não precisa nem ser um bem imóvel, né? Se você tem um bem e você vai transmitir esse bem, você vai doar esse bem aos seus filhos ou qualquer outra pessoa, o mesmo imposto que incide no inventário vai incidir nessa doação. Então, você vai ser tributada da mesma forma. Esse é um ponto que precisa ser muito pensado quando a gente faz esse tipo de doação. Um outro ponto que você precisa pensar é que, uma vez doado, isso não é mais seu. E aí? Né? Eu não conheço você, Marta, eu não sei qual é, né, a sua idade, mas independente disso, imagina você ficar descoberta, sem patrimônio, ao resto da sua vida, porque você está tendo que doar isso aos seus filhos, né? Você precisa fazer essa doação de maneira inteligente. Como é isso, né? Você vai doar sim, vai organizar, buscar a melhor redução da carga tributária possível nessas circunstâncias, mas garantindo que você vai estar no domínio do seu patrimônio, né? E não abrindo mão dele para os seus filhos, né? E, enfim. E outra coisa que precisa ser pensada é que uma vez que esses bens eles saem da sua esfera patrimonial e vão para a esfera patrimonial dos seus filhos, passa a compor aquela esfera patrimonial. Então, se numa eventualidade, né, Deus o livre, aconteça de um filho partir antes de um pai, aquele patrimônio ele vai ser dividido com os herdeiros do filho, que envolve esposa, né, ou esposo, filhos. Percebe como existem armadilhas ao longo dessa doação dos bens em vida? Então, a gente precisa fazer o planejamento patrimonial da família de maneira inteligente e resguardando a todos que estão ali nesse processo. Verdade. Ô, Marta, eu quero deixar aqui o convite para você estar conosco na próxima live. E aí, eu nem falei com a Cris, mas eu vou aqui, né? Penso que a gente pode se comprometer em acatar a sugestão da Rosemary, que é, na próxima live, falar como ficaria se os filhos divergirem na questão da venda dos bens imóveis. Então, a gente vai conseguir se aprofundar nessa questão, Marta, e aí você vai conseguir tirar suas conclusões. Vai ser melhor eu vender meus bens e já dividir para os meus filhos para não brigarem, ou de repente já dividir os bens mesmo, doando. E aí, por quê? Mas se eu levar para a holding e depois se os filhos tiverem divergência para venda, eu acho que a gente pode sim, eu agradeço muito, tá, Rosemary, pela sugestão, esteja conosco, a sugestão é sua. E aí também ela está falando aqui, sugerindo sobre previdência, né, se vem ou não para a holding. Vamos, Cris, tratar? Vamos. Então, tá bom, será nosso tema da próxima semana, a gente vai estar com vocês, tá? Rosemary, agradecendo, nós é que somos muito gratas, tá, por estarem aqui. Dejair, assista sim, tá, a live. E deixo aqui um abração para todo mundo, estejam nos acompanhando.
olha só, venderia os dois, né? 59 anos, Marta, você é muito nova, não vai vender seus bens, não. De jeito Pois nenhum. é, não pode parar com isso. Pode parar. É, tá bem, gente. Então, olha, um grande abraço para todos. Estejam conosco na próxima semana. Muito obrigada. Doutora Cristiane, para você não tem nem o que falar, minha amiga. Gratidão eterna. Tá? Super beijo e ótima reunião aí com o teu pessoal. Tá bom? Obrigada, um abração para todo mundo, viu? Obrigada. Até mais, gente. Abraço a todos. Até a próxima.